Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 101 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 13 ao 14 do primeiro livro de Samuel. Vamos à leitura? Capítulo 13: Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas seu filho e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho a cavaleiro do vale de Zebuim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para molar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para molar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Miquimás. Capítulo 14. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai.
Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozês, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte defronte de Miquimás, a outra ao sul defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ele estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial, e também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. O voto de Saul. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E, levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter eu provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon.
O povo se achava exausto em extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhe: Cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e matai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi de que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Jonatas salvo pelo povo. Disse mais Saul: Desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até ao raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: Faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: Cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: Faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: Declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e esses se foram para sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon, e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos do que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general de seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.